Podemos assentar, meus irmãos. Somente escute Salmo 34, verso 15 a 19, que diz assim: Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Continue conosco, Senhor. Continue conosco e agora abre os nossos ouvidos para ouvir ainda mais. Nós já ouvimos a Tua palavra cantada. Nós já clamamos, nós já celebramos a nossa comunhão, a vida de cada um, as nossas amizades. E agora nós queremos ouvir a Tua voz um pouco mais, para que ela nos transforme de acordo com o Seu querer, que é de nos fazer semelhantes a Jesus. Dá-nos então coragem para ouvir a Tua voz e prontidão para viver a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, que oramos porque confiamos nele. E oramos também pelas nossas crianças. E olhamos também pela classe que agora cada uma está ouvindo a Tua palavra. Guarde-os, fale com Teu amor, e que sementes da vida sejam plantadas no coração dos nossos pequeninos. E que o Senhor abençoe com a Tua unção cada professor e professora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse Salmo de Davi é o salmo que Deus colocou no meu coração nessa continuidade de reflexões sobre renovando o nosso louvor e a nossa adoração durante este mês de agosto. Eu falei hoje para o pessoal, quando estávamos orando lá no meu gabinete, que quando penso em agosto, penso em celebrar o que Deus fez. Penso em celebrar, neste momento, neste ano, 77 anos de vida da igreja. Mas quando veio essa série no meu coração, eu não imaginava, confesso para vocês, que Deus realmente queria e quer, não tenho dúvidas disso, fazer com que cresçamos no entendimento do que é o louvor e a adoração em todas as circunstâncias da vida. Mesmo para aqueles que já andam há muitos anos com o Senhor e aqueles que estão começando. E disse isso na primeira palavra, que eu havia colocado a minha vida e falado: Senhor, me ensine também, renove a minha adoração, renove o meu louvor. E nós temos uma semana ainda para o fim da série, mas o Senhor certamente fez isso no meu coração e sei que tem feito no coração de muita gente. Minha oração é que Ele faça no coração de todos nós. Esse salmo está conectado tradicionalmente com uma história muito incrível de quando o rei Davi fugia de Saul. Saul procurava matar Davi. E Davi anda pelo território, ora se escondendo em cavernas, ora fugindo pelos desertos, andando pela região, procurando ali entender o que estava acontecendo. E numa dessas procuras e tentativas, ele foi procurar os inimigos de Israel. Ele foi procurar Aquis, chamado rei de Gat. Gat, que era um território dos filisteus, uma cidade ali próxima de Jerusalém, próxima de Hebrom. E Davi procura esse rei que nós entendemos que esse termo, Aquis, provavelmente é um termo intercambiável para um outro termo, que é o termo Abimeleque. E esse você já deve ter ouvido algumas vezes. Provavelmente Abimeleque é um título, como Faraó, como César, como Herodes. E Abimeleque, então,
era ali esse homem que cuidava do seu governo, dos seus filisteus, que apareceu em outras histórias bíblicas. Abraão e Isaac estiveram diante de reis, de governos também de outros povos. Gênesis 26 nos fala isso. Só que quando Davi chega nesse território inimigo para buscar abrigo, talvez procurar emprego, as notícias a respeito dele chegaram primeiro. E os conselheiros de Aques, ou Abimeleque, lhe disseram: não é esse o rei Davi lá da terra de Israel? Não é esse rei que as mulheres cantavam as suas danças, as suas canções, dizendo que o rei de Israel atual, Saul, abateu seus milhares, mas que este Davi, ele venceu dezenas de milhares? Em outras palavras, rei, não é um perigo ter esse homem aqui no nosso meio? Ele está buscando emprego, talvez ele seja um espião. E Davi ficou morrendo de medo, porque ficou sabendo dessa história. E o medo dele, o medo de fazer um outro inimigo, quando ele já tinha um inimigo maior, que era o rei de Israel atrás dele, fez com que ele tivesse uma sucessão de erros. Fez com que ele, a Bíblia nos diz que esse medo, essa angústia, faz ele fingir que era louco. Você já se fingiu de louco? Davi se fingiu de louco, inclusive babando. Davi se fingiu de louco, riscando as portas da cidade. Davi se fingiu de louco, imitando comportamentos que ele viu no passado, que ele viu na sua caminhada. E aí o rei, então, quando vê esse homem que tem uma fama incrível, mas que está se portando como um louco, diz para os seus conselheiros: não tem nada a temer, gente. Olha esse homem está louco. Por que vocês estão me trazendo essa preocupação? E ele ainda reforça e nos dá uma informação interessante. Será que já não tem louco suficiente aqui? Para vocês trazerem mais um? O que será que ele veio fazer aqui no meu palácio? Esse é o contexto, mas a pergunta que fica para nós é: por que ele agiu assim? E o estado emocional dele é a resposta disso. Ele era o rei ungido, mas não o rei empossado. Ele estava abalado com a sua trajetória, com o momento que estava vivendo. E começa então, como disse, não só a loucura que veio, mas antes desse momento, ele havia entrado primeiro numa enrascada tremenda. Ele está com fome e ele chega lá no tabernáculo, vai atrás do sacerdote e diz assim: negócio seguinte, sacerdote, eu estou em missão real. O rei me mandou aqui, você por favor dê-nos comida. Como o rei me mandou aqui? Ele estava fugindo do rei. O sacerdote, enganado por ele, dá o pão, inclusive o pão santo, o pão que não deveria dar, e ele come. Na sequência de ter enganado o sacerdote, ele se faz de louco. Ele está morrendo de medo de morrer. Quem já passou por alguma circunstância perto da morte sabe o que é ter medo de morrer. Quem já teve uma arma encostada na cabeça, com bandidos dizendo: eu vou matar se não dar o que eu quero, sabe o que é ter medo e encontrar a morte, como diz a poesia: eu vi a cara da morte e vi que ela estava viva. Ele então está com esse medo, e esse medo gera essas circunstâncias. E o pior, ele se safa. Ele come o pão. Ele mata a sua fome, ele finge-se de louco, o rei não faz nada contra ele, imagina que ele é louco. Só que quando o rei de Israel descobre o que ele fez, o rei de Israel manda matar o sacerdote, manda matar mais 85 outros sacerdotes, e manda matar toda a população da cidade. Então, além do medo da sua própria vida, agora ele tem a consciência pesada, porque pessoas foram assassinadas, incluindo mulheres, incluindo todos que lá estavam, incluindo animais. E naquela pressão, naquela angústia, nas horas difíceis, quando nós somos testados, quando nós somos
chamados às nossas responsabilidades, as pressões, elas ficam maiores e maiores e mais pesadas, o que claro que pressionou Davi ainda mais. Agora tinha mais sangue inocente. E é por essa construção de sangue inocente que posteriormente ele vai ouvir de Deus quando ele decide: eu quero construir o templo de Deus. E Deus fala: não, você não vai construir, porque você meteu em todas essas enrascadas que causaram morte de pessoas. Não importa que você estava em pânico, sem rumo, não importa nessas lutas e desesperos. E nesse contexto triste é que nasce o Salmo 34. É que nasce essas palavras onde Davi começa então revelar o seu coração diante de tanta dor. E ele começa dizendo, olha, que a decisão dele era de bendizer o Senhor em todo o tempo. Que a decisão dele era de louvá-lo, o Senhor, sempre. Ele confirma que buscou o Senhor, ele confirma que Deus o respondeu, que Deus livrou-o de todos os seus temores. Se Deus não livrasse de todos os seus temores, esse homem não conseguiria ficar em pé para continuar a sua missão. Porque antes mesmo de se tornar rei de Israel, ele já acumulava dramas, lutas, vitórias, conquistas no anonimato público. Matou o leão, matou o urso, matou Golias, ele ia acumulando histórias. Mas ele diz sim, esse pobre homem clama, o Senhor ouve, e o Senhor o liberta de todas as suas tribulações. Esse Davi, nesse contexto de dor, de pressão, de medo, ele diz, olha, o anjo do Senhor sim acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra. Ele nos convida a provar que para nós possamos ter uma experiência de que Deus é bom. Ele fala, provai e vede que o Senhor é bom. Ele encoraja a todos os seus leitores a temer o Senhor. Ele diz assim, olha, vocês que são santos, dando já a continuidade da ideia da santidade de Israel, aquilo que Pedro vai repetir de novo, sede santos porque eu sou santo, ou que nós somos sacerdócio real, nação santa. Vocês que são santos, temam ao Senhor, pois nada falta aos que temem o Senhor. Davi, na sua angústia e medo, ele ainda fala do suprimento de Deus. Ele fala, os leões podem até passar necessidade, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Ele tem certeza de que os olhos do Senhor olham para os justos. E aqui chegamos no texto que lemos, no trecho que lemos. E que os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Percebe, ele não está dizendo que Deus não vai nos livrar do grito. Ele não vai nos livrar para que nós não gritemos. Ele diz que Deus está pronto para ouvir o grito de quem está carente de socorro. E ele fala assim, então os justos vão clamar e o Senhor vai ouvir. Os justos clamam e o Senhor vai livrá-los de todas as tribulações. Mas não se equivoque, aqui eu te pergunto, quem são os justos? Justo não é quem não erra. Justo é quem sabe como lidar com o erro. Justo não é gente perfeita, pois essa pessoa não existe. Justo é quem olha para as suas fragilidades, encara as suas fragilidades, confessa-as a Deus e vai rumo ao acerto. Esse é justo. É por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Não homem perfeito, homem justo, mas que errava e que errou. É por isso que Paulo mais tarde vai nos dizer, olha, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não sobra ninguém, gente, não sobra ninguém. Portanto, ele está dizendo que os justos vão clamar, o Senhor vai livrá-los de todas as tribulações, porque o justo entende que depende de Deus. Ele sabe que não tem todas as respostas. Lucas escreveu sobre Davi em Atos, dizendo, este homem segundo o coração, ele irá fazer toda a vontade de Deus, ou tudo o que for a vontade de Deus. E Davi conclui, o Senhor está perto de todos os que têm coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Os justos passarão por muitas adversidades, mas o Senhor livrará de todas. E o que é um coração quebrantado? O que é
coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração quebrantado pelas circunstâncias, quebrado pelas circunstâncias. Um coração quebrantado é um coração quebrado por eventos vividos. Um coração quebrantado é um coração que carrega sofrimento que vivenciou na sua vida. E por viver dores na sua vida, mantém o seu coração quebrado diante daquele que pode reconstruir e reconstrói todos os dias corações quebrados. Quebrado então ou pela consciência dos erros ou daquilo que fez, ou quebrado pelo aprendizado do pós-pecado. Do errei, mas continuarei. Davi os possuía, pois como disse, ele vivia nesse momento dos salmos, a dor dos habitantes de Gate, a dor dos sacerdotes do tabernáculo. Mas ele disse que o Senhor está perto de quem tem coração quebrantado e quem salva quem tem o espírito abatido. O espírito abatido é a reação de humilhação. É o reconhecimento de que o poder maior de Deus é o que precisamos. É um espírito, é uma alma, é um interior que está pronto depois ou durante a dor e que busca reconciliação. Espírito abatido é um abatimento do interior que busca a reconexão com o sagrado. Davi não viveu só essas cenas tristes de vida, ele viveu muitas outras. De modo que realmente você vai aprender na vida dele, é que ele, quando escreveu, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os do espírito abatido, é que ele entendia que assim ele deveria viver. Não assim deveria passar até a próxima circunstância, não. Assim ele deveria viver com quebrantamento e com alma abatida, pronto para se reconectar com o Senhor. O Deus de Davi é também o nosso Deus. O medo fez com que Davi cometesse vários erros, um atrás do outro. Mas ele entendeu algo supremo, e isso eu quero deixar como um grito no nosso coração. Ele entendeu que diante da sua trajetória de vida, ele deveria viver louvores e confissões, sabendo que o Senhor sempre estaria perto e sempre estará dos quebrantados, dos arrasados. Diante do Senhor, então, estejamos prontos para ouvir a sua voz. Diante do Senhor, estejamos submissos àquele que perdoa, restaura, reconstrói e nunca nos abandona. Davi nos encoraja diante de todo esse contexto com a palavra que ele abriu os Salmos. E é essa que eu quero que você encarne nessa manhã, porque tem sido a minha tentativa, a minha luta e vai ser para o resto dos meus dias. Que é, louve o Senhor em todo o tempo. O ambiente do louvor, o ambiente de lábios que confessam, o ambiente de gente que fala entre salmos, hinos e cânticos. O ambiente que a gente produz quando a gente decide cantar ao invés de descer nas profundezas da tristeza é o que nos levanta. Pois quando cantamos, assim como a música nos toca, nós entramos numa performance de transcendência, vai além, vai além. Seja uma confissão, seja um louvor de grito de socorro, seja um grito de vamos à guerra. Louvor em todo tempo é o que Davi nos encoraja. Louvor que nos sensibiliza, louvor que nos leva mais perto do entendimento da vontade do Pai, pois afinal,
Deus habita no meio dos louvores. E aí eu te encorajo, como escrevi no boletim, faça a sua playlist. Dê música, dê louvores na sua vida, no seu telefone, na sua casa, no seu carro. Traga essa poesia para que encha o teu coração. Salmo 33:1 diz assim: cantem de alegria, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Davi concluiu seu salmo dizendo: ninguém que em Deus se refugia será condenado. Seja esse culpado ou inocente, como aconteceu com o ladrão da cruz, no último segundo. Como acontece comigo e com você. Pois nele sempre estará presente a nossa salvação. Por isso, tenha essa decisão, faça essa decisão na sua vida. Louve-o sempre. Vamos ficar em pé. Senhor, nós não temos ideia o que Davi enfrentou. Pois cada um reage de uma forma diante das suas lutas. Mas nós temos certeza do que ele fez depois dos seus dramas. Ele não só louvou, mas ele nos encorajou escrevendo, dizendo: louvai ao Senhor em todo o tempo, bendiga o nome do Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E eu quero te suplicar nesta manhã, ajude-nos a acessar essa verdade na nossa caminhada. Ajude-nos para que o nosso coração seja sensibilizado, para que a dureza amoleça, para que qualquer orgulho se transforme em espírito abatido, para que qualquer falta de consciência do que vivemos possa ser enfrentado com gente que preferiu ter um coração quebrado, quebrantado, nas mãos de Deus que reconstrói corações, reconstrói vasos, reconstrói vidas. Mas faz-nos um povo que viva a força do louvor nas palavras, na vida, no dia a dia, em todas as circunstâncias. Deixa a poesia da tua palavra, das notas musicais, daquilo que podemos colocar no nosso ambiente de vida, nas nossas playlists, nas listas que podemos construir para sermos abençoados com música. Que tudo isso, Senhor, nos permita chegar mais perto de Ti, para que sejamos amassados pelo Teu santo poder, para que sejamos sensibilizados e unidos por um único amor que nos mantenha olhando para o alvo e prosseguindo em direção a Cristo. Pai, olhe para as nossas vidas, olhe para os nossos corações e cada um de nós, ajude-nos a construir, Senhor, a nossa história de louvores contigo, a nossa história de adoração contigo, e que a gente não fique acomodado no que já vivemos, experimentamos, mas que estejamos abertos e prontos para louvá-lo em todas as novas circunstâncias. Em nome de Jesus, é o que eu te suplico. Pois como a tua palavra nos ensina, aos justos, aos retos, fica bem louvá-lo. E é isso que queremos fazer. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Ele, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Antes de se assentar, abrace seu irmão, sua irmã e fale: fica bem louvá-lo. Fica bem louvá-lo. Louve. Louve-o na guerra, louve-o na alegria. Fica bem louvá-lo. Ele é a nossa força. Depois você pode se assentar. Glória a Deus.